Fala galera, professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui para você mais uma questão da prova do Enem de 2023. E essa questão aqui trata sobre transformação gasosa. Mas antes de começarmos a resolução dessa questão, peço a você que, caso não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já vai sentando o dedo no like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa questão e além de me ajudar pra caramba aqui no canal, beleza? Então, antes de começarmos a resolução, deixa eu só dar uma sumida aqui e vamos à questão. Questão 119 da prova amarela diz o seguinte: o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T durante o resfriamento. Não há alteração no volume, olha só, é importante isso daí, tá? Não há alteração no volume, deixa eu pegar aqui, ó, não há alteração no volume, tá? Dos pneus e a quantidade de ar no interior e no seu interior, também é importante, tá? Não há alteração nos pneus, do volume, nem da quantidade de ar, beleza. No seu interior, considere que o ar dos pneus, um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, P vezes T, são relacionados pelo gráfico. Então, deixa eu só descer aqui, ó, para você ver as opções que nós temos, tá? Letra A, B, C, D e E. Então, nós temos essas opçõezinhas aí. Repara, tá? Da gente começar aqui, que isso aqui é uma transformação de um volume constante e a gente não perde nenhum tipo de massa gasosa. Então a gente vai trabalhar aqui com a equação de Clapeyron, né? PV, pressão vezes volume, igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Atenção às informações importantes que foram dadas no problema. Ele diz que o volume é constante, ele diz que você não perdeu nenhuma massa de gás, ou seja, o número de mols está inalterado, e o R é uma constante universal dos gases. Então você tem aí três constantes, né? Então vou fazer o seguinte, vou colocar tudo que é variável de um lado e tudo que é constante do outro. Então você tem aqui P sobre T, pressão sobre temperatura, igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases dividido pelo volume. Repara que todo esse lado aqui direito, que eu estou pintando aqui de amarelo, todo esse lado aqui, ele é constante. Tá? É uma constante. Tá? Esse ladozinho aqui, ó, vou pintar de vermelho aqui, ó, ele é constante. Beleza? Constante, ó. Constante. E você agora trabalha com duas grandezas, pressão e temperatura, que elas têm que variar de uma tal maneira para dar uma constante, só que ela é uma razão. E uma razão para que essas duas grandezas variem e continuem dando a mesma constante só podem ser grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura também tem que o quê? Aumentar para dar o mesmo valor, né, numérico. Se a pressão diminui, automaticamente a temperatura também tem que diminuir para que você dê sempre o mesmo valor. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que procurar uma reta. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Então, você pode ver aqui, ó, que não é o caso da letra A. Tá vendo? Não é o caso da letra A. Tampouco o caso da letra B. Tá vendo? A letra B aqui, você diminui a temperatura, a pressão fica constante. Tá, aqui, ó, não é uma grandeza diretamente proporcional. Tá aqui no item D, C, desculpa. Isso aqui é uma curva, grandezas diretamente proporcionais gera uma reta, tá? Aí você só tem que ver a direção e o sentido, né? Que você tem que perceber aqui, ó, tem que prestar atenção nessa direção e nesse sentido, tá? O problema foi bem claro que houve um resfriamento, tá? Então aqui você tem que ter uma diminuição da temperatura, beleza?
Então, ó, então a gente tem que olhar para cá, para esses dois gráficos D e E. Um deles pode ser o gabarito, né? Então, o que acontece aqui? Você vai ter a pressão diminuindo e a temperatura também diminuindo. E você olha aqui a direção em sentido da evolução do gás, ó. Temperatura diminuindo e pressão também fazendo o quê? Diminuindo. Então, por isso, o gabarito, letra E. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Questãozinha de gases muito legal. Até o próximo vídeo.